Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura. O mês de outubro chegou e está na hora de eu contar para vocês algumas dicas de ótimos livros para ler durante o Halloween. Nessa semana nós comemoramos o Halloween, o Dia das Bruxas, e nada melhor para entrar no clima do Halloween do que um bom livro. Por isso eu trouxe para vocês 5 sugestões de livros para entrar nesse clima do Dia das Bruxas. O primeiro livro que eu quero sugerir para vocês é para quem gosta de ler histórias com bruxas e se chama A Filha da Feiticeira, da Paula Braxton. Eu li esse livro já faz alguns anos. Eu lembro que eu me interessei muito pela capa. A gente tem essa mulher aqui logo no início com uma lua cheia, essas botas, uma vassoura aqui no canto, então todos esses elementos que nos fazem lembrar da típica figura da bruxa, da feiticeira. E o que eu mais gostei desse livro é que ele intercala narrativas em diversos espaços temporais. Ela começa em 1628 e nós acompanhamos a história dessa feiticeira através dos séculos. Ela já tem mais de 300 anos e ela vai contando através do diário dela, do Livro das Sombras, as vidas que ela passou, porque como ela começava, depois de um certo tempo na mesma cidade, ela começava a despertar a curiosidade das outras pessoas, porque ela não envelhecia, ela tinha que ir mudando de cidade para cidade e em cada cidade ela adquiria uma nova identidade. Então aqui nós conhecemos diversas das suas identidades, lá no século XVII, como que ela se tornou uma feiticeira imortal, no século XIX, como que ela trabalhou como um médico naquela época, até 2007, que é o tempo presente dessa narrativa, e em 2007 é quando essa feiticeira conta a sua história para uma outra garota que também tem um certo dom para poderes mágicos. Então é uma leitura bem envolvente que mistura e intercala o passado e o presente e é uma ótima pedida para entrar no clima do Dia das Bruxas. Outra dica que eu quero dar para vocês é para quem gosta de história de fantasmas, como eu. Eu adoro histórias de fantasmas, principalmente contos, e esse livro aqui, O Grande Livro de Histórias de Fantasmas, escrito por mulheres, é fantástico. Esse aqui foi publicado pela Suma de Letras e traz contos da Charlotte Bronte, Edith Wharton, Ruth Randall e mais 25 renomadas autoras. Então são todas histórias de fantasmas escritas por mulheres e uma mais arrepiante do que a outra. Eu sou apaixonada por histórias de fantasmas que causam aquele frio na espinha, então não tem nada melhor do que no dia 31 de outubro sentar com esse livro, fazer uma xícara de chá e ler uma dessas histórias de terror maravilhosas. Lembrando que vou deixar aqui embaixo os links para compra desses livros que eu mencionar aqui no vídeo na Amazon. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre algum desses volumes, você pode acessar aqui embaixo. Outro livro para quem gosta de histórias de fantasmas, mas uma história mais divertida e menos aterrorizante, é o Ghost Girl, da Tonya Hurley. Eu não sei, se eu me engano, já saiu a tradução em português dessa história. Eu me encantei pela capa, ela é capa dura, com essa dupla capa e também páginas, as folhas prateadas. E essa história é o seguinte, é a história dessa menina, a Charlotte Usher, que era uma ninguém na high school, no ensino médio americano, até que acontece o seguinte, ela se engasga com um ursinho de gelatina e morre. Acaba se transformando em um fantasma e o que ela não esperava é que ela ia ser muito mais popular depois da morte. Então é uma história bem engraçada, bem estilo Tim Burton, e essa edição é maravilhosa porque ela é toda colorida e traz algumas ilustrações que eu acho que são muito legais. E eu li algum tempo atrás alguns rumores sobre a adaptação desse livro para o cinema. Eu acho que daria um ótimo filme dirigido ou produzido pelo Tim Burton. Há também 2 outros volumes que seguem a Ghost Girl. Então é uma trilogia. Então se você está precisando de uma história que te deixe no clima do Halloween, mas sem ser muito aterrorizante, muito divertido, Ghost Girl é uma ótima pedida. Ainda no clima mais Tim Burton, mais um outro autor contemporâneo que trabalha muito bem com o tema do sobrenatural é o Neil Gaiman. E eu tenho aqui uma adaptação para quadrinhos de uma das suas obras mais conhecidas, que é Coraline, ou Coraline. Vocês talvez já tenham assistido ao filme
em animação, que foi um filme, digamos, de uns 10 anos atrás, que é também uma boa pedida para assistir durante o Dia das Bruxas. Essa aqui é uma adaptação para quadrinhos em inglês, então se você tiver interesse em relembrar ou ler pela primeira vez a história da Coraline, que é essa menina que acaba atravessando uma porta na sua casa e encontrando do outro lado uma outra casa muito similar à sua, com outros pais muito similares aos seus, porém com olhos de botões. Então é uma família a mesma, mas ao mesmo tempo muito diferente, e essa nova família não quer deixar a Coraline ir embora. Então é um universo meio que paralelo, é uma história muito doida, é muito creepy, muito assustadora se a gente for pensar, e é uma ótima pedida porque é uma leitura bem rapidinha, ainda mais em quadrinhos. E por fim, eu não poderia falar de histórias para o Dia das Bruxas sem mencionar um dos grandes clássicos da literatura, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse é um dos meus livros preferidos, foi um dos meus livros preferidos de 2017 e continua sendo um dos meus livros preferidos da vida inteira, e é uma ótima dica de livro para ler no Dia das Bruxas. Não é um livro muito longo, aliás, essa é a versão bilíngue que eu não recomendo porque eu não gostei dessa tradução. Se você for ler no original em inglês, tudo bem, mas se você quiser ler a tradução, eu sugiro que você busque uma outra edição, não essa aqui da Landmark. As traduções dessas edições bilíngues não são muito boas. Bom, enfim, a história é muito instigante e sobrenatural, então a gente é apresentado ao personagem Dorian Gray, que é um cara muito elegante no final do século XIX, e ele gosta muito da sua aparência, ele é muito vaidoso, e ele acaba mandando fazer um retrato da sua pessoa para manter o retrato, para manter a representação da sua beleza como ele é nessa época, quando ele ainda é jovem. O que ele não sabia é que esse retrato acaba se tornando um pacto com o diabo, e ele não envelhece enquanto o quadro envelhece. Essa história é magnífica. Aliás, eu tenho um vídeo só sobre esse livro. Se você tem interesse em saber mais sobre o retrato de Dorian Gray, assista, clique aqui no card e assista a esse vídeo. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui 5 livros bem variados para vocês lerem durante o Dia das Bruxas, para entrar no clima de fantasmas, bruxas e histórias sobrenaturais. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Se vocês já leram alguns desses livros, deixem aqui o seu comentário. Se vocês têm outras dicas de livros para ler no Dia das Bruxas, escrevam aqui. É claro que tem muitas opções. Eu fiz aqui um recorte de alguns livros que possam interessar diversos públicos. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimo Dia das Bruxas!